Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, no versículo 9, e diz: Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha, mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a este também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Quando o povo viu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres das leis Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Amém. Então aqui o Senhor conta essa parábola mais uma vez e confronta os mestres da lei, os fariseus. E eles buscam uma forma de prendê-lo, de matá-lo, de ir contra ele. Eles são confrontados na palavra, né? Essa parábola é uma adaptação do Cântico de Vinhedo, e eles reagem, ao invés de olharem para eles e falarem: uau, nós de fato nós rejeitamos os profetas, e nós estamos rejeitando o Filho de Deus, rejeitando o Filho do homem. Não, eles procuram uma maneira de continuar com a razão, de espancar e matar o Filho de Deus, espancar e matar aquele que está confrontando-os. E o que o Senhor pergunta muitas vezes é: como estamos reagindo frente aos confrontos? Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, pelo próprio Espírito Santo, ou por algum líder, por alguém que tem voz na nossa vida, como é a nossa reação? Nós procuramos nos arrepender e sermos transformados, ou nós procuramos rebater, achar uma desculpa por conta das nossas atitudes? Porque geralmente a primeira coisa que nós fazemos: eu agi assim por causa disso, disso e disso. Eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Nós sempre temos um motivo, uma causa e uma razão para aquilo que nós fazemos. Mas, na verdade, o que o Senhor quer quando nos confronta, quando a palavra nos confronta, é que nós olhemos para nós, nos arrependemos e voltemos-nos para Ele, para que Ele nos transforme dia após dia. Essa renovação de mente que diz em Romanos 8, esse arrependimento em que todos os evangelhos falam para nós termos, é o que nós temos que buscar, e não estarmos armados para o confronto, para sermos confrontados. Nós temos que ter um coração ensinável, buscar dia após dia ter um coração mais ensinável, ter um coração como de Teflon. De Teflon por quê, Ives? Porque tudo que bater ali não vai grudar, seja a crítica, seja o confronto, seja também o elogio, para que nosso coração não fique apegado nisso, ou para não grudar os confrontos, para que a gente não tenha amargura, não tenha até uma raiz de ódio contra aquele que está nos confrontando, porque se o Senhor está nos confrontando, a palavra está nos confrontando, ou alguém, é para nosso próprio crescimento,
O Senhor diz que a videira precisa ser podada para poder dar frutos. Então, nós temos que permitir essa poda, nós temos que permitir essa correção. E quando tiver a correção, quando na palavra tiver o confronto conosco, o Espírito Santo nos confrontando, uma liderança, uma chefia, ou alguém que tem autoridade sobre nós, trazer esse confronto, que nós possamos olhar para dentro de nós, para as nossas atitudes, e transformar a nossa mente, transformar a nossa razão, e não já buscar uma desculpa. Eu agi assim por conta disso, por causa disso, eu só respondi dessa maneira porque ele foi assim comigo, essa pessoa me tratou dessa maneira, então eu agi dessa maneira também. E enquanto a palavra nos confronta a fazermos diferente, a agirmos de uma maneira diferente, não de darmos desculpas e não de buscar um álibi para aquilo que nós estávamos fazendo, não buscar um motivo, uma causa ou razão para tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que buscar a transformação de mente para agir de acordo com o Filho de Deus age, porque ele é a nossa régua, é como ele que nós temos que agir. Então, nós temos que parar de buscar o motivo, a causa e a razão. O motivo, a causa e a razão por nós agirmos da maneira que nós agimos somos nós mesmos. Não é culpa da maneira que a outra pessoa falou conosco, é a maneira como nós reagimos, a culpa é nossa. Se nós conseguimos muitas vezes ter paciência com determinadas pessoas e não ter paciência com outras pessoas, então não é a maneira como é falado, né? É a maneira como nós reagimos, porque um chefe do trabalho nós reagimos de uma maneira, o nosso irmão nós reagimos de outras maneiras, nossos pais nós reagimos de outra maneira, nossos amigos quando falam nós reagimos de outra maneira. Se colocarmos essas 4 pessoas e um desconhecido, vamos colocar essas 5 pessoas, cada um agir da mesma maneira com cada um de nós, nós teremos uma reação provavelmente diferente com essas 5 pessoas. Então, o problema não está na maneira com que é falado ou com quem fala, está em nós. Então, é olhar para nós e reagir como Jesus reagiria ante a um confronto ou qualquer outra coisa. E é exatamente isso, quando Jesus é confrontado, ele reage com mansidão, como nós vimos ontem, quando a autoridade de Jesus é questionada. Ele não deu carteirada, ele respondeu, fazendo com que os mestres da lei, os fariseus, eles pensassem sobre aquilo que eles estavam fazendo, que eles refletissem sobre aquilo. Então é isso que nós temos que fazer, é buscar a atitude como a de Cristo, como Jesus agiria, como Jesus responderia, e não buscar o motivo, a causa e a razão. Essa somos nós mesmos. Então, que nós permitamos o Senhor nos confrontar, a palavra nos confrontar, e as pessoas que têm voz na nossa vida, a trazer confronto. Amém? Então, o confronto, ele é bom. O confronto faz com que nós venhamos a pensar e a reagir de maneira diferente, transformar a nossa mente. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.